Exame de acesso Gaokao-China 2016, exercício 14. Dado o triângulo ABC, em que o lado AC é igual a 6, o cosseno do ângulo em B é igual a 4 quinto e o ângulo em C é igual a π quarto. A linha A, encontre o lado AB. A linha B, encontre o valor do cosseno cujo argumento é igual a menos π sexto. Portanto, este é um exercício muito simples. Gostaria que inicialmente desses uma pausa, resolvesses por si mesmo e no final comparar o seu resultado com o resultado que eu vou lhe mostrar a seguir. Esse é o esboço do nosso triângulo ABC. Nos foi dado o ângulo em C como sendo π quarto, o lado AC como sendo 6. Nos pedem para calcular o lado AB e o cosseno cujo argumento é igual ao ângulo em A menos π sexto. Também nos foi dado o cosseno de B. Portanto, deixa lá começar a retirar os dados, aquilo que nos foi dado no exercício. Portanto, é conhecido o lado AC, igual a 6. É conhecido o ângulo em C, que eu vou chamar de gama, e é igual a π quarto. Portanto, eu vou chamar o ângulo em A como sendo alfa, o ângulo em B como sendo beta. E este ângulo é o nosso ângulo gama, que já nos foi dado como sendo π quarto. O cosseno de beta é igual a 4 quinto. Para achar o seno é muito simples, basta usarmos a definição. Cosseno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de beta é igual a 1. Isolo o seno ao quadrado de beta, terei 1 menos cosseno ao quadrado de beta. Isto será igual a 1 menos 4 quinto ao quadrado. Então, seno ao quadrado de beta será igual a 1 menos 16 sobre 25. Acho o mínimo múltiplo comum. Portanto, aqui eu tenho um subentendido. Então, vem o 25 e este 1 passa para cá. Isto será igual a 25 menos 16, que divide por 25 vezes 1, 25. 25 menos 16, isso será igual a 9, dividindo por 25. Então, o seno de beta, extraio a raiz quadrada, claramente que será mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 25. Isto será igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, 3, e raiz quadrada de 25, 5. Então, isto implica que o seno de beta também tem que ser positivo, 3 sobre 5. Depois de achado o seno de beta, para calcularmos o lado AB, vamos aplicar a lei dos senos. A lei dos senos afirma que o lado AB, que divide pelo seno do lado proporcional, nesse contexto π quarto, é igual ao lado AC, que divide pelo seno do ângulo também proporcional, portanto, na mesma direção, nesse contexto, o seno de beta. Isto implica que AB, que divide por seno de π quarto, seno de π quarto é igual a raiz de 2 sobre 2. O lado AC já nos foi dado, é igual a 6, que divide pelo seno de beta. Seno de beta é igual a 3 sobre 5. Usa o conceito de divisão de fração, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o lado AB, que multiplica o inverso da segunda fração, nesse contexto 2, que divide pela raiz quadrada de 2, será igual a 6, que multiplica também pelo inverso da segunda fração, nesse contexto 5 sobre 3. O que eu teria em diante? 6 dividindo por
3 é igual a 2. E este 2 também podemos simplificar com este 2 porque podemos passar este 2 no membro esquerdo. Está a multiplicar, passar a dividir. 2 que dividido por 2 vai dar 1. Isto implica que o lado AB será igual a raiz quadrada de 2 está a dividir, passa no outro membro a multiplicar. Então teremos 5 raiz quadrada de 2. Então este lado é igual a 5 raiz quadrada de 2. Assim resolvemos a linha A. Na linha B, vamos resolver de uma forma muito simples. Isto é aplicar o conceito da soma dos ângulos internos. Uma vez que este é um triângulo retângulo, então vou dizer que alfa mais beta mais gama é igual a 180 π. Isto implica que, isolando alfa, portanto, alfa será igual a π menos beta menos gama. Em diante, retiro menos π sexto em ambos os membros. Isto implica que alfa menos π sexto será igual a π menos beta menos gama menos π sexto. Portanto, aqui acho o denominador comum. Portanto, 6π menos π sexto, isso será igual a 5π sexto. Então, alfa menos π sexto será igual a 5π sexto menos, portanto, beta menos gama. Gama é menos π quarto. Portanto, 6 vezes 4, 24. 24 por 4, 6. Podemos achar o mínimo múltiplo comum, não é? 6, que vem o 4. Então, isto será igual a 4 vezes 5, 20 π, menos 6 vezes π, 6π, que divide por 24, menos beta. Isto será igual a 14 π sobre 24 menos beta. Posso dividir por 2. Portanto, teria 7π sobre 12 menos beta. Em diante, vou aplicar cosseno em ambos os membros. Cosseno de alfa menos π sexto será igual a cosseno de 7π sobre 12 menos beta. E para achar o cosseno de 7π sobre 12 menos beta, uso o desenvolvimento, que corresponde no seguinte: cosseno de 7π sobre 12 vezes cosseno de beta mais seno de 7π sobre 12 vezes seno de beta. Cosseno de beta e seno de beta já é conhecido. Então, essa expressão será igual ao cosseno de beta. Cosseno de beta é igual a 4 quinto vezes o cosseno de 7π sobre 12 mais seno de beta é 3 quinto vezes o seno de 7π sobre 12. Para obtermos o valor dessa expressão, inicialmente precisamos achar o cosseno de 7π sobre 12 avos e o seno de 7π sobre 12 avos. Portanto, faço que o cosseno de 7π sobre 12 avos é igual ao cosseno 7π igual a 6π mais π sobre 12 avos. Isto será igual ao cosseno de 6π sobre 12 avos mais π sobre 12 avos. Posso simplificar 6 por 12, resta 2. Então, isto será igual ao cosseno de π sobre 2 mais π sobre 12. E desenvolvendo essa expressão, isto será igual ao cosseno de π meio cosseno
de π sobre 12 avos menos seno de π meio vezes seno de π sobre 12 avos. Cosseno de π meio é 0 e o seno de π meio é igual a 1. Então isto será igual a menos seno de π sobre 12 avos. Π é igual a 180 graus. Então isto será igual a menos seno de 180 graus que divide por 12 avos. Então 180 graus por 12, isso será igual a 15 graus. Então isso será igual a menos seno de 15 graus. E o seno de 15 graus é muito simples de ser calculado. Portanto, o cosseno de 7π sobre 12 avos é igual a menos seno de 15 graus. Isto será igual a menos seno. 15 graus é o mesmo que 45 graus menos 30 graus. Então, isto será igual a menos seno de 45 graus cosseno de 30 graus menos seno de 30 graus vezes o cosseno de 45 graus. Então, digo que o cosseno de 7π sobre 12 avos, isto será igual a menos seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 30 graus é igual a 1 meio. E o cosseno de 45 graus também é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, multiplicando o sinal, isto será igual a raiz de 2 sobre 4 menos a raiz de 6. Portanto, raiz de 2 vezes a raiz de 3, isto é igual a raiz quadrada de 2 vezes 3, que é igual a raiz quadrada de 6, que divide por 4. Então, isto será igual a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 6, que divide por 4. O mesmo faço para calcular o seno de 7π sobre 12. Então, seno de 7π sobre 12 avos será igual a seno tanto de π meio mais π sobre 12. Isto será igual ao seno de π meio vezes cosseno de π sobre 12 avos mais seno de π sobre 12 avos vezes o cosseno de π meio. Isto é igual a 0. Então, isto será igual a cosseno de π sobre 12 avos. Π sobre 12 já vimos que é 180 graus sobre 12. Então, isto será igual ao cosseno de 15 graus. E o cosseno de 15 graus será igual ao cosseno de 45 graus menos 30 graus. Desenvolvendo essa expressão, isto será igual ao cosseno de 45 graus cosseno de 30 graus mais seno de 45 graus seno de 30 graus. E isto será igual tanto a raiz de 6 mais a raiz quadrada de 2, que divide por 4. Conhecendo o cosseno de 7π sobre 12 avos e o seno de 7π sobre 12 avos, podemos substituir e encontrar então o cosseno da expressão anterior. Então, cosseno de A menos π sexto, uma vez que eu igualei A a alfa, então isso será igual a cosseno de alfa menos π sexto, e isto será igual ao cosseno de 7π sobre 12 avos menos beta. Isto será igual cosseno de 7π sobre 12 avos, isso é igual a raiz de 2 menos a raiz quadrada de 6 sobre 4, que multiplica cosseno de beta. Cosseno de beta é igual a 4/5 mais seno de 7π sobre 12 avos é igual a raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 2 sobre 4, que multiplica o seno de beta. Seno de beta é 3/5. Então, isto será igual, aplicando a distributiva,
teremos raiz quadrada de 2 vezes 4 sobre 20 menos 4 raiz quadrada de 6 sobre 20 mais 3 raiz quadrada de 6 sobre 20 mais 3 raiz quadrada de 2 também sobre 20. Então isto será igual, vou evidenciar a raiz quadrada de 2 sobre 20. Então teria que 4 mais 3 mais, evidencio a raiz quadrada de 6 sobre 20, teria que 3 menos 4. Então isto será igual a 7 raiz quadrada de 2, mantendo o único denominador, menos raiz quadrada de 6, tudo isso sobre 20. Digo que o cosseno BA menos π sexto é igual a 7 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 6, que divide por 20. Este é o resultado do nosso exercício. Nesse contexto, a linha B. Este é o resultado da linha B. Esta foi a resolução do exercício número 14 do exame de acesso Gaokao China 2016. Se gostaste, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber notificações dos próximos vídeos, partilhe os vídeos com seus amigos, deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução deste exercício. Se tiveres uma ideia diferente, pode deixar nos comentários. Esperamos no próximo exercício. Juventude, isto é ciência. Até mais.